Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, no seu verso de número 22. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, verso de número 22. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Obrigado, pastor Daniel, pastor Rogério, por essa oportunidade. Deus seja louvado pela vida do grupo de varões. Amo cada um de vocês, tá bom? Jesus o abençoe poderosamente. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, verso 22. Diz assim: certo dia Jesus entrou no barco com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência da água. A tempestade cessou e tudo ficou calmo. Então perguntou-lhe: onde está a fé de vocês? Amedrontado e admirados, perguntou um aos outros: quem é este que até o vento e a água dá ordens e eles obedecem? Quem é este que até o vento e a água ele dá ordens e eles obedecem? Sente-se louvando a Deus. Eu queria nessa noite começar te fazendo uma pergunta. E uma pergunta talvez um pouquinho polêmica. Será que você conhece Jesus? Será que nós conhecemos Jesus? Nós falamos dele para tanta gente. Falamos que ele ama, falamos que ele liberta, falamos que ele cura, falamos que ele renova, falamos que ele batiza, falamos que ele enche. Mas será que nós conhecemos mesmo esse Jesus? Ou apenas a gente fala dele, sobre ele? Eu queria começar fazendo essa pergunta. Eu queria que você respondesse para si mesmo. Será que eu conhecemos Jesus? Bom, vamos lá. Quando Jesus ele nos chama para algo, e quando Jesus ele nos chama para caminhar com ele, a gente tem o pensamento, Diácono Tiago, em que ele sempre estará conosco e sempre tudo dará certo. Se Jesus vai comigo, a vitória é. Esse é o nosso ditado. Se Jesus vai comigo, a vitória é certa. Porém, às vezes não acontece dessa forma. Às vezes algumas coisas saem do nosso controle, saem da nossa direção, não vai como a gente pensa, não vai como a gente imagina, presbítero Cláudio. A gente precisa entender que Jesus está conosco, mas algumas vezes vai acontecer algumas situações. Vamos lá? Jesus ele convida os discípulos para ir para dentro do barco, que ele precisava atravessar o lago para o outro lado. Eu imagino os discípulos em si pensando: se eu vou com Jesus, dá tudo bem, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada. Eu imagino que essa certeza estava no coração dos discípulos.
E os discípulos partiram. Mas os discípulos não imaginavam o que estava para acontecer. Os discípulos não imaginavam o que estava por vir. Porque os discípulos pensavam que conhecia Jesus. Pensava que sabia com quem estava andando. Mas ainda, pastor Rogério e pastor Daniel, eles estavam em um natural. E Jesus queria levar eles para um sobrenatural. Eu vi aqui o nosso pastor presidente fazendo a leitura oficial em uma conversa com Nicodemos. Tentou explicar, e Jesus olhou, rapaz, estou tentando te explicar as coisas daqui. E tu está se perdendo. Imagina só se eu começar a falar coisas sobrenaturais, coisas que não é daqui da terra. É para essa dimensão que Jesus quer nos levar essa noite. Sair do natural, sair de algo comum para um sobrenatural, para a gente ter a certeza que conhecemos Jesus. Ele quer se revelar a nós verdadeiramente. Algumas pessoas ainda não teve esse encontro com Jesus. Ainda tem pessoas que testemunham sobre outra pessoa. Eu vi que a outra pessoa foi batizada, a outra pessoa foi renovada, a outra pessoa viu visão. Eu lembro quando eu era mais novo, eu sou novo ainda, mas as experiências que tinham no monte, o povo via aquelas folhas pegando fogo. Eu falei, Jesus, eu quero ver também, porque uma coisa é alguém falar, outra coisa é a gente ver. Jesus, ele quer se revelar a nós, para se revelar a você, a nós, para mostrar quem ele é. Você está preparado para isso? Eu vim com essa missão nessa noite. Ele está aqui hoje te chamando. Eu quero te levar por algo sobrenatural, algo que os teus olhos ainda não viram. Você fica olhando só coisas terrestres. Ele quer te levar ao a mais. Os discípulos dentro do barco partiram com Jesus. O evangelho aqui citado, e o contexto aqui citado, não fala apenas no evangelho de Lucas, cita também no evangelho de Marcos, de Mateus, mas no evangelho de Lucas, doutor Lucas, ele é profundo no meu pensamento, que ele olha algo diferente. Repara, os discípulos vão, e quando os discípulos partem, Jesus está cansado e ele dorme. Jesus, ele dorme. E aí é onde começa toda a situação. E quando ele vai dormir, a tempestade toma conta. Quando Jesus está dormindo, Cláudio, a tempestade toma conta, o vento começa a ficar bravio. E é natural. O medo começou a tomar conta dos discípulos. Ficaram com medo, assustados, preocupados, porque o evangelho de Lucas cita que a água começou a inundar dentro do barco. Então eles ficaram com medo, porque estavam sofrendo perigo, e Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando. Aí os discípulos chegam até Jesus e acordam ele, gritando ele, dizendo: mestre, mestre, nós estamos perecendo, nós estamos correndo perigo, nos socorre, seja conosco. Jesus, ele acorda, levanta e olha para o vento e olha para o mar e diz: quieta-te, acalma. Você imagina só,
Eu lembro do saudoso irmão Moisés, que ele citava falando sobre os perigos que ocorrem no mar. E ele falava para mim: Diego, aquele jeitinho dele, Diego, se não tem costume é melhor nem ir. Vai passar mal, vai enjoar, você vai ficar com mal-estar. Aí você imagina só os discípulos tendo Jesus no barco, que era a segurança deles. Que era a segurança deles. O mar começa a ficar bravo. O Evangelho de Marcos cita que não era apenas um barco, tinha outros barquinhos também à volta. Eu imagino o desespero, eu imagino a preocupação no momento. Não parece com a gente? Nós andamos com Jesus, Tiago, e achamos que vai dar tudo certo, que nada vai sair, porque Jesus está lá conosco. A gente fala, vai dar certo, e quando não dá certo a gente se frustra. Eu passei por uma frustração essa semana. Eu fiz um recrutamento para algo dentro da empresa, e eu não consegui passar. Eu fiquei triste, porque eu vi os ímpios até dando aquele sorriso de zombaria para mim. Eu passei e você não, e eu me entristeci. Eu fui para o banheiro, lavei o rosto, e aí eu entendi: não é porque Jesus está comigo que sempre vai dar certo, sempre vai ser do meu jeito. Aí eu fui ontem para a igreja do pastor Sérgio Bittencourt. Terminou o culto, como um bom crente, comi aquela pizza, Igor. E na oração final ele disse: Diego, o culto inteiro eu estava orando para você, e Deus mandava te dizer algo. Talvez ele vai assistir. E eu bem calado. E ele disse: você estava com uma expectativa. Ele nem sabia de algo que iria acontecer contigo, e não foi o que você pensou. Mas Deus está dizendo no meu coração: tenha calma, tenha calma, porque o que Ele tem preparado para você é maior, é maior. Você pensa que Jesus não está contigo só porque o vento bateu, só porque a água encostou no teu barco, só porque veio aquela palavra, aquela doença, aquele problema. Jesus está dizendo: tenha calma, aleluia, porque eu estou no controle da situação. Aí eu aprendi isso com minha mamãe. Hoje ela não está aqui, então posso usar ela. Eu aprendi com minha mãe lá no Feital, pastor. Se Jesus ele dormindo, a água e o vento não teve poder de derrubar o barco, imagina só Jesus acordado agora lá no céu, que a Bíblia diz que ele não dorme, ele não tosqueneja, ele está lá pelejando por mim e por você. Se ele dormindo dentro do barco, o barco não naufragou, imagina só ele pelejando por você de dia. 1, 2, 3, de dia e de noite. Eu estou dizendo para você, até parece que ele não está no controle, mas ele diz no meu coração para transmitir para o seu: ele está pelejando para você de dia e de noite, de dia e de noite. Se ainda você está de pé, é porque o sobrenatural de Deus está te guardando, te protegendo. E Ele não, oh glória, Ele não protege apenas você, Ele não protege apenas você que está aqui, mas Ele alcança para quem está lá na sua casa. Ele livra, Ele guarda. Eu já contei isso aqui e eu não canso de contar, pastor. Meu irmão mais velho deu um trabalho danado, a maioria das pessoas conhece ele aqui. E certo dia
nessa igreja, templo antigo, o policial veio aqui, ele ainda de menor, meu irmão foi preso, a policial veio aqui para buscar minha mãe, que precisava acompanhar. O pastor conhece essa história. E o policial, uma terça-feira, eu lembro até hoje, eu era muito novo, mas eu guardei isso no meu coração. O policial olhou para minha mãe aqui dentro, e disse para ela: agora eu entendi porque eu não matei o teu filho. Ela disse: não entendi. Ele disse para ela: moça, senhora, eu levantei a arma e eu atirei contra o teu filho, e estava cheio de munição, mas não saiu nenhuma. Não saiu nenhuma bala, porque enquanto ele estava lá aprontando, você estava aqui de joelho, orando, buscando. Você veio buscar uma resposta de Deus, né? Jesus está dizendo: enquanto você está aqui, Ele cuida lá, Ele peleja lá, e o mal não vai chegar na tua casa. Assim diz o Senhor: tu e a tua casa vai servir a Jesus. Ele está dormindo, acorda, repreende o vento, pede para acalmar, e se acalma. Se acalma. Então perguntaram uns aos outros, pastor Daniel: mas quem é este? Quem é este? Eu gosto desse Jesus, pastor Rogério, porque Jesus, ele me deu essa palavra já tem uns dias atrás, e eu só venho me alimentando dela, comendo dela, me aprofundando nela, e cada vez eu falo: meu Deus, eu vou trabalhar pensando nela, eu vou pensando nela. Lançou o convite, eu disse: eu vou pregar ela. E eu confesso que enquanto eu estava sentado ali, Jesus me levou no meu coração, talvez, me levou na história de Golias. E eu disse: eu vou falar de Golias hoje aqui. Não sei se é porque eu sou grande, gordinho, mas meu filho está dormindo. Ele pega o livro dele, pastor, ele olha para Golias, ele diz: é o papai. E eu falei: Jesus, eu vou falar sobre ele. Aí veio aqui Rogério Gabriel, o Ruios, e cantou: mas quem é este? Aí eu lembro a pergunta que eu fiz: será que nós conhecemos Jesus? Porque os discípulos andavam com ele, irmã Cláudia, todos os dias. Igor, ele estava com ele todos os dias. Vamos trazer para hoje? Você imagina só, segunda-feira você ter uma experiência com Jesus, terça-feira você ter outra, quarta outra, quinta outra, sexta outra. Aí no sábado vem a tempestade, acontece tudo isso. Aí os discípulos olham um para o outro e dizem: mas quem é este? Os discípulos pensavam que tinha conhecido Jesus, mas ainda Jesus olhou para ele e disseram: vocês vão me conhecer de verdade. Você está preparado para isso? Jesus olha para eles e diz: cadê a fé de vocês? Se eles tivessem, Gabriel, ativado a fé deles, eles diriam: vento acalma, tempestade acalma. Mas eles não tiveram tal fé, e precisava ter esse encontro com Jesus de verdade. Aí eles olham uns aos outros e dizem: mas quem é este que até o vento ei, essa doença não é maior do que o vento. Ei, esse problema na sua vida não é maior do que o vento. Bate um vento e consegue levar tudo, né? Mas Jesus está dizendo: eu sou maior do que o vento. Eu sou maior do que o vento. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus está dizendo no seu coração: eu quero me revelar a você.
mas não no natural, mas no sobrenatural. Ao ponto de você olhar para Jesus e dizer: eu pensei que conhecia Jesus, mas hoje verdadeiramente eu conheço esse Jesus. Eu termino aqui contando um testemunho. Irmã Maria Rocha lembra disso, outros irmãos vão lembrar disso. Eu não lembro a idade correta, mas eu sofri um acidente aqui na rua do Araci, aqui em cima. João Aranha Neto, é isso o nome da rua? Se eu não me falha a memória. Eu morava aqui e tem uma descida de lateral e outra inclinada. E o ônibus desceu, Gabriel. E eu vim na outra mão de bicicleta. E quando eu parei, o ônibus me pegou, pastor. E a roda do ônibus ficou cravada na minha cabeça. Tem muita gente que pergunta que marca é essa na minha cabeça. Ficou cravada na minha cabeça. E o ônibus já estava na descida. E o motorista relata que ele não conseguiu puxar o freio de mão. Mas Jesus enviou uma mulher e parou o ônibus, que não deixou a roda do ônibus passar por cima da minha cabeça e esmagar. Você já parou para pensar nisso? É a força dela, Cláudia? Quem é este que dá essa força? Quem é este que dá essa força? Ei! Talvez você está se perguntando: por que até hoje eu não parei? Quem é este que até na sua fraqueza Ele te dá força para continuar? Quem é este que até nas suas falhas Ele diz: eu ainda te amo? Quem é este que até na nossa ingratidão Ele decide nos abençoar? Quem é este que até quando a gente está indignado com a vida, a gente culpa Ele, e mesmo assim Ele não nos larga? Quem é este? Este é o Deus que cura. Esse é o Deus que vai aonde você não vai. Esse é o Deus que vai aonde você não consegue chegar. Ele quer se revelar a você. E quando Ele se revelar a você, não tenha medo. Não tenha medo. É Ele. Pastor, eu finalizo aqui e termino agora. Eu confesso algo aqui em público. Eu nunca confessei isso. Mas quando o Senhor passou por todos os seus processos, eu em casa, Jesus Ele falou comigo: Tiago, diga para o meu servo que eu estou livrando ele de uma cadeira de roda. E eu confesso, pastor, humildemente, em que eu fiquei muito vergonhoso com isso, porque eu pensei que era algo de mim, era algo do meu coração, pastor Daniel. E eu disse: Jesus, tenha misericórdia de mim. E aí depois que eu li essa história, e aí ouvindo o testemunho do Senhor contando, às vezes sentindo dor na perna, às vezes quase parando, e eu disse: Jesus, era o Senhor falando comigo. Ele disse: tu pensou que sabia quem eu era. Não duvide quando ouvir a voz de Deus. Parece bobo, parece não ter sentido, mas Jesus está dizendo: sou eu falando contigo. Às vezes Jesus olha para você e diz assim: ó, você é para quem vai ouvir a voz de Deus dessa semana. Ó, sai da rota. Você tem costume de ir para tal lugar? Jesus vai falar: vai para tal outro lugar.
Mas aí você com pressa vai falar: mas esse tal lugar aqui é mais demorado. Obedece, que Ele quer se revelar a você, Ele quer cuidar de você. E lá no pastor Sérgio Bittencourt, ele disse no meu coração, através de Deus usando ele diz: Diego, se você determinou que Jesus é o seu guia, que Jesus é a sua direção, não tenha medo, só confie, porque Ele está cuidando de você. Fique com essa palavra, oh glória, fique com essa palavra em seu coração. Quem é esse que vai mudar a sua história? O nome dele é Jesus. Talvez você já foi em vários lugares e não mudou a sua história. Meu Deus. E aí você veio hoje aqui e está ouvindo sobre esse Jesus. Ele diz: eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua história. Talvez você nunca aceitou Jesus. Meu Jesus. Sou Daniel, o Senhor me deu um tempo, mas eu tenho 2 minutos. Minha mãe, missionária Patrícia, ela conta que quando ela era criança ela aprontava muito, mas muito. E minha avó, ela era católica. E ela olhou para minha mãe e disse assim: não é possível, você é fora do normal. Eu vou te levar numa mulher para ver se você tem algum espírito carregando você. Não é possível. E minha mãe nunca tinha ido na igreja. E levou ela para uma espírita. E a espírita, quando minha mãe estava entrando, a espírita olhou para minha avó e disse: deixa essa menina entrar não. É para quem está no sobrenatural, tá? Deixa essa menina entrar não. Minha avó olhou e disse: não é possível que tu apronta tanto que nem a espírita quer receber você aqui. Tu está muito carregada. A espírita olhou e falou: não é isso não. É porque desde o ventre ela não é daqui, ela é dele. Jesus está dizendo: antes mesmo de você nascer, Ele já te escolheu. Ele já chamou você pelo teu nome. Está fugindo da vontade dEle, por quê? Está querendo escapar das mãos dEle, porque ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E ninguém há que possa se escapar das minhas mãos, operando eu. Quem vai impedir? Eu queria orar por você, posso? Curva sua cabeça. Eu sinto que Jesus quer salvar a sua vida hoje aqui. Eu sinto que Jesus quer salvar você hoje aqui. Quero orar por você. Jesus está quebrando o decreto do diabo contra a tua vida hoje aqui. Que decretaram que era o seu último ano, que era a sua última noite talvez. Mas Jesus está dizendo no meu coração: hoje esse decreto cai por terra, porque quem manda no céu e manda na terra chegou primeiro. E está dizendo: o decreto do inferno contra a tua vida não prevalecerá. Prevalecerá. Aquele que acalmou o vento e o mar, Ele está dizendo: eu estou acalmando a tempestade contra você hoje, e nenhum mal chegará à tua tenda. Salmos 91, ele diz: a sombra do Onipotente descansará. Ele está dizendo: eu estou com minha sombra
sobre você e você vai poder descansar. Senhor Deus, como ministro da tua palavra, eu fui fiel a que o Senhor transmitiu ao meu coração. Talvez com a minha limitação eu não consegui transmitir da melhor forma, mas o teu Espírito Santo, que é poderoso, que sonda o coração e profundo da alma, direcione agora essa palavra, aquilo que eu não consegui falar, aquilo que eu não consegui interpretar. O Senhor vem, ó Deus, transmitir a vida do teu filho. Mas eu vejo, ó Deus, o Senhor acalmando a tempestade de crente hoje aqui. Eu vejo o Senhor acalmando o vento de crente hoje aqui. Ele vai ter sim o melhor semestre da vida dele. Daqui para dezembro sim terá surpresa da tua parte. Porque quem é esse que vai mudar o decreto? É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Visite, ó Deus. Ainda de olho fechado, adore a Deus com isso. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem?